Olá pessoal, bem-vindo ao nosso canal Conceito Chave. Meu nome é Fernando Souto e hoje nós falaremos sobre materialismo dialético. A gente já tem um vídeo que vocês podem ver aqui. Esse vídeo ele faz uma introdução à dialética. Hoje a gente vai falar sobre materialismo dialético. E para falar sobre materialismo dialético, é importante que a gente leve em consideração um aspecto. Qual é esse aspecto? É o aspecto do homem ativo. O que significa falar do homem ativo? Significa falar, acima de tudo, sobre trabalho. O ser humano é um ser ativo, né? O homem é um ser ativo. E justamente porque o homem é um ser ativo, a gente vai pensar, né, que a dialética ela vai levar em consideração principalmente essa atividade do homem, ou seja, o homem fica interferindo na realidade o tempo inteiro. E por que o homem interfere na realidade o tempo inteiro? Porque ele é esse ser ativo que nós estávamos falando. Então pensa o seguinte, quando a gente vai falar sobre o ser ativo, a gente está falando principalmente sobre uma categoria sociológica muito importante, que é trabalho. Ou seja, a atividade do homem é uma atividade que demonstra o quanto ele é ativo. Ao falar de trabalho, nós não estamos falando sobre emprego, nós não estamos falando apenas sobre o ato de alguém que trabalha porque tem carteira assinada. Nós estamos falando de trabalho como atividade humana. Você se levantar para mexer na televisão, você se levantar para pegar um livro na estante, isso é um trabalho. Como isso é um trabalho, a gente vai começar a pensar sobre alguns aspectos do trabalho. Para que eu desenvolva esse trabalho que eu estou fazendo aqui agora, de gravar esse vídeo, eu tenho que ter tido uma série de coisas, né, que eu herdei, vamos dizer assim, no processo de socialização de outras pessoas e que outras que me foram ensinadas na vida social. Por exemplo, eu tenho que disciplinar meu corpo, eu tenho que ficar sentado aqui, manter essa posição ereta para poder gravar o vídeo. Você quando está na sala de aula, assistindo aula, e isso também é atividade, isso também é trabalho, você está ereto, prestando atenção no professor. Falar em trabalho é falar do domínio que nós temos, ou seja, sobre o nosso corpo e a nossa mente. Porque eu só consigo desenvolver um trabalho se eu me mantenho focado, né? Ou seja, se eu permito com que os órgãos essenciais do meu corpo trabalhem para que eu atue naquela direção. Então, a gente está compreendendo o trabalho como esse, vamos dizer assim, esse gasto de energia que nós temos, essa disciplina que nós colocamos sobre o nosso corpo e a nossa mente para que a gente execute uma tarefa e produza algo. Por exemplo, eu peguei o livro na estante e trouxe até aqui. Esse foi o trabalho. Eu gastei energia, eu me mantive disciplinado para ir lá e pegar e assim por diante. Imagina algo sobre essa questão da disciplina ou da indisciplina que eu estou falando. Imagina se você tem que estudar amanhã para uma prova de história ou para uma prova de química e a todo momento você fica pegando no celular para olhar o Instagram, você fica pegando no celular o tempo inteiro para ver se alguém te ligou, se tem alguma mensagem para você, se você fica levantando o tempo inteiro para beber água, para pegar suco, para pegar alguma coisa na geladeira, ou seja, se você faz isso o tempo inteiro, você não vai conseguir estudar. Então, os nossos sentidos e o nosso corpo, para desenvolver uma atividade, ele precisa estar concentrado, ele precisa estar disciplinado. Ou seja, em outras palavras, a gente deixa o corpo adestrado, tá certo? Isso é trabalho. Por que a gente está falando sobre trabalho? A gente está falando sobre trabalho principalmente porque o homem é um ser ativo, como eu comecei a falar no início do vídeo. E esse homem ativo é um homem que está interferindo nisso que nós chamamos de realidade o tempo inteiro. Tem outro vídeo também que a gente fala sobre realidade que você pode ver aqui no nosso canal. Então, o tempo inteiro o homem é um ser ativo que está interferindo na realidade. Essa realidade sob a qual nós vivemos, ela é construída pelos homens. Eu estou gravando esse vídeo agora na universidade. A universidade não são as paredes, a universidade são os professores, os estudantes, os técnicos, as pessoas que circulam e que movimentam a universidade. As paredes são só paredes, elas não falam, elas não interagem, por aí vai. A universidade são as relações que nós desenvolvemos dentro da universidade.
É isso que vai configurar a universidade. O resto, computador, microscópio, parede, são objetos inertes que não fazem nada se nós não os movimentarmos. Tá claro? Agora, se nós homens e mulheres, se nós seres humanos interferimos na realidade porque nós somos ativos, o ritmo e as condições de alteração da realidade não são definidas por nós. Segundo Hegel, um autor importantíssimo para compreender dialética, né, que tem um livro chamado A Fenomenologia do Espírito, para Hegel, nós interferimos na realidade, mas o ritmo e as condições dessa interferência não dependem do homem, mas dependem das condições objetivas da realidade. O que são as condições objetivas da realidade? A gente pode pensar que as condições objetivas da realidade pode configurar, vamos dizer, num contexto histórico, num momento histórico em que determinadas transformações acontecem com mais ênfase. Vamos imaginar que a gente aqui milita a favor do meio ambiente e que ao longo do tempo a gente fala sobre meio ambiente e parece que as pessoas não dão ouvidos. Parece que não há na sociedade, vamos dizer assim, um interesse por aquilo. Mas aí, de repente, acontece uma catástrofe. Essa catástrofe faz com que um monte de gente se conscientize da importância do meio ambiente. As condições objetivas são exatamente aquele momento em que a história parece que avançou mais rápido. Não é que ela parou em momento algum, ela está caminhando, mas nem sempre os passos são passos mais rápidos. Em alguns momentos, alguns contextos históricos, algumas condições da história permitem com que as coisas aconteçam com maior velocidade. E aí a gente tem a certeza de que houve uma transformação histórica. Mas essa transformação histórica ela está acontecendo, às vezes num ritmo muito mais lento que a gente não percebe ou que a gente imagina que ela não estava acontecendo. O trabalho é a mola que impulsiona o desenvolvimento humano. Hegel já falava isso. Por que nós estamos falando sobre isso? Porque para Hegel o trabalho é que permitiu ao homem desgrudar da natureza. Vocês entendem o que significa isso? Vocês entendem quando a gente fala o que significa desgrudar da natureza? Presta atenção nisso que eu estou falando. Você entende o que é desgrudar da natureza? O homem, com o trabalho, ele passou a dominar a natureza. Ele começou a plantar, ele começou a escolher os frutos que plantaria para que aquelas plantas pudessem dar os frutos desejados. Ele começou a plantar seus alimentos, ele começou a caçar, ele vai derrubar árvore, vai construir casa e por aí vai. Ou seja, o homem desgruda da natureza, ele passa a dominar a natureza. E ele passa a dominar a natureza justamente porque ele desenvolveu uma técnica. E ele só pode ter desenvolvido essa técnica por conta da capacidade do trabalho dele. Tá claro agora? Então, o homem desgruda da natureza justamente porque ele domina a natureza. E ele domina porque ele desenvolveu uma técnica. E ele só pode ter desenvolvido essa técnica a partir do trabalho. Ele não é capaz de nadar, vamos dizer, de um continente a outro. Mas ele é capaz de, pegando os bens que existem na natureza, construir um navio e atravessar, da mesma forma que ele não voa, como os pássaros, mas ele consegue construir o avião e voar. Então, o homem, ao desgrudar da natureza, ele cria a relação sujeito-objeto. O homem é o sujeito, a natureza é o objeto. Esse homem domina a natureza, ele transforma a natureza. Nem sempre, vamos dizer assim, para o melhor que possa existir, mas ele é o ser ativo, é ele quem, vamos dizer assim, transforma a realidade. Lembrando que ele transforma a realidade, mas o ritmo e as condições dessa transformação depende sempre das condições objetivas da realidade. Trabalho, a gente está falando de trabalho porque trabalho é um conceito-chave fundamental para a gente compreender uma outra dimensão do pensamento dialético, que é justamente a superação dialética. Então não dá para pensar em superação dialética se a gente não compreender o trabalho como nós já havíamos falado aqui, tá certo? Então o que é a superação dialética? O que é isso? Vamos lá, a gente estava falando de trabalho como conceito-chave, né? Como conceito importante. Então
trabalho é um conceito-chave para que a gente compreenda a superação dialética. Mas o que é a superação dialética, Fernando? Por favor, me explique. Claro que, a princípio, a gente vai ter trabalho como referência fundamental para entender superação dialética. E superação dialética é uma parte importante do pensamento dialético, para a gente poder interpretar melhor a realidade. Mas a superação dialética, ela leva em consideração o fato de que a gente tem claro o que significa trabalho e 3 aspectos, vamos dizer assim, que formariam isso que a gente chama de superação dialética, que é negação, ou seja, a negação de uma realidade, a conservação de algo dessa realidade que foi mantido, ou seja, algo essencial dessa realidade negada que foi mantido, e a elevação dessa realidade para um outro patamar. Ficou claro? Claro que não, né? Está muito claro que não ficou claro para vocês e eu vou tentar explicar didaticamente, vamos dizer assim. O que é que a gente vai entender por negação? O que é a negação na superação dialética? A negação na superação dialética é que uma determinada realidade ela é negada quando nós afirmamos uma outra realidade. Imagina na Idade Média, a Idade Média e a passagem para a sociedade moderna ou para a Era Moderna. A Era Moderna significa a negação da Idade Média. A negação por quê? Porque a Idade Média se transformou, foi transformada pelos homens na Era Moderna. Então a Era Moderna não é mais a Idade Média. Logo, ela se afirma como uma nova etapa da realidade e ao se afirmar, ela nega a outra. Não é nega no sentido de anular, é negar no sentido de que você afirmou algo diferente daquilo que prevalecia. O que prevalece hoje é isto e não mais aquilo. Eu gosto de dar um exemplo bem básico para a gente pensar. Quando você é criança, você está afirmando, né, que é criança e ao mesmo tempo está negando que você não é mais bebê. Tá? Quando você passa a ser adolescente, você está afirmando-se como adolescente. E ao afirmar como adolescente, você está negando a criança, você não é mais a criança. E quando você passa da adolescência para a fase adulta, você afirma a vida adulta e nega a adolescência. Tá claro? Mas algo de essencial permaneceu nessa transformação. Ou seja, você nega, mas você permanece a mesma pessoa. Aspectos essenciais dessa mesma pessoa continuam. E tem que ser assim, porque se não fosse assim, seria uma negação da história, do conjunto de coisas que você viveu desde que você nasceu até a vida adulta. Você é outra pessoa, você se transformou, mas você mantém sua história, você mantém aspectos do teu caráter que estão presentes desde que você nasceu. Então, a negação é quando eu afirmo uma determinada realidade em detrimento de outra que está deixando de existir. Mas isso não significa que essa nova afirmação seja uma negação completa daquilo. É uma negação, mas manteve algo de essencial. Por isso que a superação dialética ela leva em consideração a negação e a conservação de algo essencial. Tá certo? A conservação é justamente esse aspecto que a gente está falando, né? De algo que mudou, mas que manteve algo de uma realidade anterior. E o que é elevação? Nós falamos de negação, falamos de conservação e agora vamos falar sobre elevação. Vamos voltar à história. A Idade Média ela foi superada pela Era Moderna, tá certo? Pelo período moderno. Então, o período moderno nega a Idade Média, mas mantém algo de essencial daquela sociedade. E mantém algo essencial. O que é esse algo essencial? Vamos pegar um aspecto. A exploração do trabalho. Então, a exploração do trabalho continua nesse novo momento, né? Nessa nova afirmação, que é a Era Moderna. Mas ela continua com outras características, mas continua.
ok? Então a elevação, ela pressupõe que quando eu saí da adolescência e fui para a vida adulta, isso significou uma elevação, eu assumi novas responsabilidades, novos papéis sociais. E aí, nesse sentido, o que a gente chama de elevação é porque a gente passou para uma fase mais elevada da vida. É a mesma coisa com relação à sociedade. Então, a superação dialética, ela pressupõe para a gente a negação, como nós falamos, a conservação de algo essencial dessa realidade e a elevação para um patamar superior. Essa elevação do patamar superior é fundamental para que a gente compreenda também que a era moderna, comparada à era feudal, ela é mais sofisticada em termos de relações. E por ser mais sofisticada, ela significa, não numa perspectiva evolucionista, mas numa perspectiva evolutiva de que ela de fato se transformou em algo mais complexo. Pois é, pessoal, esse foi nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Hoje a gente falou sobre o homem como ser ativo, falamos sobre o que é trabalho, falamos também da importância de trabalho para compreender a categoria superação dialética, que leva em consideração a negação, a conservação, a elevação, né? E a gente aguarda vocês para o nosso próximo vídeo. Se você gostou, dê o seu like, compartilhe o vídeo, né? Se tem sugestões, escreva embaixo que a gente responderá sempre. Todas as segundas-feiras tem vídeo novo no nosso canal Conceito Chave.